Seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast da Gestão Realista, Terceiramente. E você sabe que está aqui para aprender, para crescer, para se tornar extraordinário. E hoje um dia muito especial, muito especial. Hoje você está vendo aqui que esse podcast está com um formatinho um pouquinho diferente, porque a gente está compartilhando aqui com vocês uma das aulas muito importantes do nosso curso Carreira Exponencial. Eu estou aqui com meu amigo e parceiro de conteúdo para mais essa jornada da Terceiramente e da Gestão Realista. Fala, Nildo, tudo bem, cara? Grande Leandro, grandes amigos e amigas que estão escutando a gente aqui nesse podcast. Como você falou, Leandro, episódio mais que especial, né? Compartilhando com os nossos amigos aqui uma das aulas do curso Carreira Exponencial, curso mais, que a gente lançou agora recentemente, né? E o assunto é fantástico e é uma boa chance aqui para os nossos amigos do podcast para eles verem um pouquinho, né? Pegar um pedacinho de como funciona o curso. Exatamente. E se você quer saber um pouquinho mais desse curso, dá uma conferida em gestãorealista.com/webinar. Lá você vai ter o acesso ao webinar que a gente fez dos 10 passos para uma carreira exponencial. Tem muito conteúdo de qualidade, tá? Mas aqui, então, indo direto ao assunto da aula de hoje. Hoje a gente vai falar de missão, visão e valores. Mas não num contexto corporativo, como você deve estar acostumado a ouvir. A gente vai falar hoje da sua missão, da sua visão e dos seus valores e como isso pode impactar a sua vida de uma forma extraordinária. Anildo, faz ou não faz a diferença entender esses 3 contextos e trazer isso para uma forma e para um contexto pessoal, cara? Vamos lá, ciente de que eu estou conversando com o público do podcast aqui e com os nossos alunos, né? As aulas iniciais do nosso curso, elas visam construir os pilares de uma carreira exponencial, né? E a fundação desses pilares é a questão de você ter claro qual é a sua visão, qual é a sua missão e, acima de tudo, quais são os seus valores. Essa, Leandro, é simplesmente a fundação de todo o processo, né? Não só na nossa carreira, que é a nossa vida profissional, mas também na nossa vida pessoal, porque, na verdade, o que existe é a vida. Perfeito, perfeito. E olha só, já fazendo um link aqui, a gente vai passar pelos passos para você fazer a declaração da sua missão, visão e valores, e já fazendo aqui um disclaimer, né, Nildo? Tem muitas pessoas que ficam esperando aquele chamado, né, para encontrar um propósito, aquela coisa, né, quase que vem, né, do além, né? E tem outras, Anildo, que são extraordinárias, que elas tomam as rédeas, elas são proativas, né, e definem agir de uma forma proativa e se tornar extraordinário. A gente está aqui falando para você aí, que está aqui de uma forma proativa, assistindo esse podcast, tá? Para entender todos esses passos, mas agir, fazer a sua declaração de missão, visão e valores e transformar a sua vida, certo, Anildo? Perfeito, Leandro, perfeito. Vamos lá, vamos descobrir como é que a gente faz isso. Legal. Vamos para a agenda de hoje. A gente vai falar sobre o que é, né, numa definição corporativa, missão, visão, valores, por quê e qual é a relação dessas 3 e a importância. Já trazer um pouco para o contexto pessoal, depois a gente vai falar da importância de você ter a sua missão, visão e valores, né? E depois a gente vai falar do como, para transformar isso numa ação, né? E a gente tem aqui até uma preparação de um exemplo que vai dar muito claro, né, os passos, né, para contextualizar a teoria na prática de uma forma realista. Então vamos lá, Nildão. Começando para as definições. Então, o que é? Definição corporativa de missão, visão e valores. Na prática, esses 3 tópicos, né, Nildo, servem como base para o planejamento estratégico da organização, né? Exato. Elas definem quem nós somos, quem a organização é, quais são os valores da organização e para onde essa organização, ou no caso aqui a gente vai falar
nós também, estamos indo, né, cara? Já, já. Mas olha a importância disso, saber quem sou, o que eu valorizo e para onde estou indo. Olha, Leandro, eu assim, a gente já está aí, né, no mercado já faz uns tempinhos já, né? Eu lembro que quando eu comecei a minha vida profissional, eu não era comum você ver empresas não era. declarando a visão, né, a missão, os objetivos, né? Uhum. E quando eu vi isso começando, era só um quadrinho que eles colocavam lá na frente da empresa, mas assim, aos poucos as empresas começaram a perceber o valor disso, né? E hoje, por exemplo, o que as empresas fazem elas definem a visão, missão e valores, e elas têm processos que garantem que os objetivos de cada funcionário vai estar diretamente alinhada à visão e à missão da empresa. Ou seja, ganhou uma importância incrível, ganhou uma importância fundamental para as empresas. Exato, é tão importante que uma das missões, uma das obrigações do CEO de uma corporação, de um presidente, é disseminar esse conceito da missão, visão e valores através, né, obviamente, das áreas, normalmente a área de pessoas e processos, governança, recursos humanos, elas ajudam muito nessa disseminação desse conceito, para que todos estejam alinhados, né? Senão vira aquele barco, né, Anido? Aquela metáfora da todo mundo remando para um lado e a canoa não saindo de um lugar, né? Então é importante estar alinhado, né? Para saber para onde está indo. E falando para onde a gente está indo, a gente já faz aqui uma ponte para a definição aqui de visão. Então, o que é visão? Na prática, ela descreve o estado futuro ideal da organização. Então, o que a organização está buscando tentar ali realizar, né? E é uma declaração orientada para o futuro, já do propósito da organização, do que a organização aspira, o que ela quer ser, né, cara? Ô, Leandro, a visão para as empresas é que nem aquela pergunta que a gente escuta quando é criança, né? O que você quer ser quando crescer? O que você vai ser quando crescer? Ótimo. A visão para as empresas, ela tenta responder isso no mundo corporativo, é esse tipo de pergunta. Ô, empresa, o que você quer ser quando você crescer, né? Quando você atingir o nível máximo de maturidade, né? Esse é o papel fundamental da visão. Perfeito. E já indo para a missão, já na missão, ela descreve o propósito em si, né? Por que ela existe? Por que ela existe? Está até em vermelho aí, exatamente. E por que ela faz o que faz? Então, na prática, né, ela também apoia a visão. Ela apoia a visão e serve como base para comunicar o propósito e direção aos funcionários, clientes, fornecedores e todos os stakeholders aí, né, que fazem parte desse ecossistema corporativo. Então, de novo, a visão, a gente está falando o que eu quero ser quando crescer, igual o Nilton comentou agora. Né? E missão, por que eu existo? É diferente, né? Mas uma está integralmente ligada, né, Anildo? Sem dúvida nenhuma, aquela coisa, né? Vamos pegar o exemplo do menininho. A gente vai falar da parte pessoal já, né? Então, deixa eu tentar ser um pouco mais corporativo, né? Mas pegando o exemplo da empresa, o que você quer ser quando crescer, né? Aquela visão, né? Isso. Mas a missão, assim, é como você vai chegar lá, né? O que você vai fazer para chegar lá? Essa é a missão da empresa. Isso. E para continuar aqui nas definições, valores, né? Já os valores a gente está falando dos princípios, né? Aquela bússola moral, acho que isso quais são, de que forma, quais são os padrões, né? Então, ela vai listar os princípios principais da organização, né? E vai dizer para os funcionários e todos os participantes dessa missão rumo à visão, como a gente vai chegar lá, né? Como a gente vai se portar frente aos desafios, né? Então, os valores, eu diria que é a base aí desses dois itens intercalados, né, Anildo? Sem dúvida. Leandro, um exercício bacana para quem está escutando a gente, no sentido corporativo, é fazer uma pesquisa rapidinho. Você faz isso rapidinho, são 5 minutos. Dá uma olhadinha na declaração de visão, missão e valores da Taurus, que faz armamento, e aí você pega uma organização, a Greenpeace, né, que não deixa de ser uma empresa, né, e olha na declaração de visão, missão e valores, e veja veja as diferenças, né, isso traduz, ótimo, né, ótimo. Isso traduz muito, né, como a visão, missão e principalmente os valores, elas falam muito
daquela organização. Muito, definem muito o DNA, né? Definem muito. E como você falou muito bem, Leandro, né, os valores, eles formam ali a fundação mesmo, né, da questão da visão da missão. Exato. E a gente tem aqui, né, a importância e como eles se relacionam, né? Então, já indo ótimo. direto, isso é muito legal, já fazendo esse link. Então, essa imagem é muito emblemática, né? Porque você vê a visão, é aquele meu alvo ali, a missão é aquela, né? O propósito em si, é quase a flecha, vamos chamar assim, e os valores como uma base ali, o como você vai atingir aquilo, né? As regras que você se impôs, né? E não à toa, né, Anildo, elas estão totalmente interligadas e tem 3 papéis, basicamente, que a missão, visão e valores, elas desempenham. Elas comunicam o propósito, né, e valores da organização a todos os interessados, acionistas, sociedade, funcionários, etc. Elas informar o desenvolvimento da estratégia. Isso também é uma base, né, na prática. Sem isso, né, sem a missão, visão e valores, é impossível informar a estratégia e desenvolver, com isso, as metas e objetivos de uma forma mensurável, quando você pode medir, né, avaliando se você está sendo bem-sucedido ou não. Acho que nesse caso aqui os números ilustram bem, né? Se atingiu o seu alvo, né? Então é importante que você tenha da visão uma missão, da missão um valor, do valor uma estratégia e da estratégia uma maneira de avaliar se você atingiu o seu objetivo ou não, né? E se você está indo em direção à sua visão, né, Nildo? Sem dúvida, Leandro. E como eu falei, quando você presta bastante atenção nas declarações de visão, valores e missão da empresa, você consegue quase que adivinhar. Pegando o exercício que eu propus há uns minutos, fazer até diferente. Se eu pegasse aqui a declaração de visão, missão e valores da Taurus, do Greenpeace e da Walt Disney, né, eu tenho certeza que, sem falar o nome da empresa, as pessoas rapidamente seriam capazes de identificar, né, que empresa é qual. Sem dúvida. Muito legal, muito legal. E aqui a gente já falou bastante até, mas aqui dá para também como se relacionam, né? Mas é interessante verificar e avaliar como um funil esses itens, começando da visão, né? Na parte mais ampla, né? E em direção à parte mais estreita, já a missão, né? E ali, depois a missão, a estratégia, culminando ali nas metas e objetivos. Então, o que é importante a gente entender nessa relação da missão, visão e valores é que, basicamente, uma não vive sem a outra. Você só consegue mensurar os seus resultados, né, se você passar por essas etapas. E isso é muito legal. E para quem não tem uma visão, não tem uma missão e não tem, consequentemente, uma estratégia, basicamente não está medindo o resultado de nada, porque você quer atingir o quê? É aquela história que a gente sempre brinca, né, Nildão? Sobre Alice no País das Maravilhas, né? Quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve, exatamente. Inclusive caminho nenhum, né? Então, não tem o que medir se você não tem, né, uma visão, né, cara? Nem uma missão. Sem dúvida nenhuma, Leandro. A relação, de novo, na visão corporativa, né? Saber onde a empresa quer chegar, né? Quais são os mecanismos que elas vão utilizar, né, para suportar essa visão. E aí, baseado nisso, sim, a empresa começa a traçar estratégias, né? E isso vai combinar até os funcionários. A cada funcionário vai ter um objetivo que vai estar ligado àquela estratégia, que vai estar ligado àquela missão, que vai estar ligado com aquela visão. E na base de tudo isso, os valores daquela organização. Perfeito. Então, continuando, né? Acho que ficou muito claro, né, a importância, né, de todos esses conceitos, né? Mas aqui vale a pena ressaltar que, quando bem desenvolvidas e implementadas, na prática são ferramentas muito poderosas para dar a orientação, aquela bússola para saber para onde você está indo. E exatamente por essa importância, Nildo, dedicar um tempo para fazer isso de forma correta é fundamental, né, cara? Sem dúvida, eu tenho certeza que qualquer empresa aqui, que na primeira vez que eles foram trabalhar visão, missão e valores, eu já vi isso acontecendo, viu, Leandro? Envolve quase que a empresa inteira, envolve toda a gerência, isso são semanas, são reuniões,
né, para poder se destilar isso. Mas depois que isso está pronto, sabe, Leandro, isso começa a guiar a empresa. Depois a empresa só vai ajustando, vai melhorando, né? Isso. Exato. Então, isso é fundamental. E é importante essa introspecção, é importante entender. Não é uma declaração simples, é uma declaração do sentido do trabalho daquela empresa. Exatamente. E, olha só, a gente falou então de... Opa, chegou aqui a parte bacana. A gente falou de contexto empresarial, mas trazendo, incorporando esses conceitos para o contexto pessoal, a gente tem uma ferramenta poderosíssima, né, Anildo? Então, a gente comentou que, na prática, se o profissional pegar esses conceitos, elaborar a sua missão, a sua visão, entender os seus valores, as tomadas de decisão no dia a dia, né, até a formação de hábito, né, vai acabar sendo impactado de uma forma muito positiva, porque você vai estar alinhado aos seus objetivos, aos seus desejos e aos seus valores, aumentando a felicidade, aumentando o senso de realização, né? E, considerando também o aspecto profissional, é uma ferramenta poderosíssima, né, cara? Sem dúvida nenhuma, Leandro. Olha só, né? Agora a gente entrou na parte pessoal, que é o principal daqui desse episódio de podcast, da nossa aula de hoje, né? É que quando a gente começa a crescer, as pessoas param de fazer essa pergunta para a gente, né? O que você quer ser quando crescer? Então, a gente para de ser desafiado a imaginar nós mesmos um futuro relativamente distante, né? Aí, o que acontece, Leandro? As pessoas só param para pensar nessa pergunta de novo quando eles estão prestes a fazer uma entrevista, né? Você entendeu? Me fale um pouco sobre você. Porque a pessoa tenta, na verdade, nem tenta, na verdade, fazer uma resposta sincera, tenta construir uma resposta que vai agradar alguém, né? Ou quando, de novo, se preparando para a entrevista, onde você se vê daqui a 5, 10, 15, 20 anos, né? Então, mas eles se preparam para essa pergunta de uma forma muito, muito rasa, muito simples e muito simplística, na verdade, né? O que a gente está falando aqui, na verdade, é de uma forma profunda, sincera e definitiva, né, da pessoa responder essa pergunta, Leandro. Quem é você? O que você quer ser daqui a 50, ou no seu último segundo de vida? Quando você pensar em você mesmo, que pessoa você será? Muito poderoso. Aquele seu último segundo de vida, que você parar para pensar, quem sou eu? E você puder definir isso. Responde isso agora. Esse é o tipo de pergunta, Leandro. Porque as pessoas não param para pensar sobre isso. De novo, falei isso para pensar na entrevista, mesmo assim, para de uma forma muito, muito rasa para se pensar. A pergunta que a gente está fazendo aqui, que a gente está falando de uma carreira. A gente está falando de carreira. O que vocês dois estão falando esse negócio aí? Pelo amor de Deus, eu quero ser promovido só. Eu quero, sabe? Olha, carreira exponencial. Você está pensando na sua carreira exponencial, né? Mas não existe vida profissional, não se engane. Não existe vida pessoal, existe a sua vida. A carreira é uma das áreas de atuação da sua vida que te permite te mostrar quem você é, em vários aspectos. Você entendeu? Então, você vai se comportar melhor, Leandro, o dia que você souber quem você é, de verdade. E quem você quer ser, de verdade. Você entendeu? Isso vai ajustar os seus passos, Leandro. Por isso que é importante, é fundamentalmente importante a gente trazer dessa visão corporativa para a nossa visão pessoal. E é muito importante, né? E o que a gente falou, existe uma introspecção, né, Nildo? Existe uma reflexão, e essa, a gente falou, já é desnecessário falar da importância frente a tudo que a gente já comentou, mas acho que eu quero ressaltar aqui essa questão. Essas perguntas são difíceis de ser respondidas. Então, se você aí não tem essa noção, está se sentindo até mal, eu não sei, né? Estamos no mesmo barco, vamos dizer assim, porque para responder essa pergunta é necessária essa introspecção. E mesmo com a introspecção, às vezes você se pega em algumas sinucas de bico, que a gente chama, né, algumas encruzilhadas, que você precisa de ajuda, precisa de método, precisa de processo. Então, tem algumas pessoas que já passaram por essas situações e que podem nos ajudar com método, com processo. E tem outras pessoas
que já leram diversos métodos e processos e conciliaram de uma forma realista para te dar aqui um passo a passo para como você chegar nesse resultado. E você está falando com elas aqui, por isso que você está aqui. Então, exatamente pela importância e dificuldade desse assunto, que a gente pesquisou vários approaches, vários métodos e criou aqui os passos e você vai chegar lá. Tá? Então, sem dúvida. Não fique aí desolado em saber, poxa, não sei essas respostas que o Nildo falou. Opa! Você vai ter o passo a passo para chegar lá. Não é legal, Nildo? Então, legal. A gente falou já da importância. Né? Na prática, vai ajudar a focar no que é realmente importante. A gente falou num dos nossos podcasts, né, Nildo, no Arte Jedi de dizer não. Isso é fundamental. Se você não tem uma missão, você não vai saber o que você vai negar, porque você não está com um objetivo muito claro. Então, foco. Né? Vai te ajudar a contribuir. Vai te ajudar também, né, essa declaração do propósito, vai ajudar você a percorrer o caminho da sua vida na prática, né? E esse caminho, você vivendo com valores que de fato você te definem. O Anildo falou muito bem, te definem, alinhando suas expectativas, os compromissos e no final, Nildão, definindo quem essa pessoa é. Sem dúvida nenhuma. Esse rumo de quem ela será, né, cara? Sem dúvida nenhuma. É uma jornada do herói aqui. É uma jornada do herói, cara. Completamente. Total. Outro episódio que vale a pena você dar uma consultada. Então, novamente, valores fundamentais, né? A importância, ajuda a tomar melhores decisões, já falamos. Vai ajudar também, né, a você ser responsável pela sua direção. Falamos já da diferença de você ser um passageiro e ser um motorista da sua vida. É isso aí. Para você ser uma motorista, você precisa saber para onde você vai. Senão você vai ficar dirigindo sem rumo e isso não vai te levar a lugar nenhum. Né, Nildon? Exatamente, Leandro. Exatamente. Aqui, os valores, eles vão servir como uma bússola. E essa bússola vai te permitir tomar ações. Tomando ações, você está indo no controle. E por fim, esse último parágrafo está bem alinhado com o episódio Arte Jedi de dizer não. Se você tem algo que não se encaixa nos limites de sua declaração de missão, você saberá que não deve fazê-lo. Olha a importância disso. Né? Sem dúvida. Vai te dar aquela paz de espírito para você dizer não. Então, como, Anildo? Como criar a sua declaração? Quais são os componentes? Quais são as etapas? E exemplos. A gente passou por isso. A gente colocou aqui um passo a passo. A gente vai dar exemplo que no final desse episódio aqui de hoje, dessa aula, você vai ter plenas condições de fazer uma declaração de visão, missão e valores de qualidade, que vai direcionar as próximas fases da sua vida. Nildão, então vamos lá. Falando já dos componentes. Vamos listar os componentes de uma declaração de missão. Parte importante, performance, paixão, talento. Né? Se você tem um talento nato ali por uma determinada atividade, imaginação e visão, né? Até de uma forma óbvia, é preciso imaginar, caráter, quem eu sou, contribuição, isso também é importante. Que contribuição você quer fazer? Exato. Sobre contribuição, a sua consciência, diretamente relacionada aos seus valores. Influência, quanto você quer influenciar o meio, a sociedade, a família, amigos, empresa. O mundo. O mundo. Equilíbrio, Nildo. Equilíbrio. Como fazer isso de uma forma equilibrada. Equilíbrio entre o lado físico, entre o lado social e emocional, mental e espiritual. E, Anildo, o que é prioridade, então, baseado no equilíbrio? E aí, depois de tudo isso, refinar e refinar nessa roda, nesse giro constante da vida, que a gente melhora a cada fim, né? Aliás, eu estava ouvindo outro dia, Nildo, do nosso episódio de Fases da Vida, e fala, né, dessa constante refinamento dessas fases, né, na fase do luto, etc. Então, aqui mais uma demonstração, né, da importância de viver cada uma dessas fases, né?
Vamos lá. E etapas, Anildo? Aquelas ali são os componentes. E componentes. Exato. Primeiro, primeiro de tudo, essa é a metodologia que a gente preparou para vocês, adaptou com base na nossa experiência pessoal e na literatura que a gente pesquisou e refinou, colocou aqui de uma forma que a gente acredita fazer muito sentido, uma forma prática, realista para você chegar num ótimo resultado, né, Anildo? Exato. E o primeiro passo que a gente colocou aqui é definir seus valores, né, Anildo? Por que isso é importante como primeiro passo, Anildo? Porque essa é a fundação de tudo, como a gente já discutiu aqui nos minutos anteriores, né, Leandro? Os valores é o que faz a fundação. É que eu falei, como usando o exemplo das empresas, se eu colocar 3 declarações de valores aqui, você vai adivinhar que empresa que é. Os valores definem quem você é, o que você quer fazer, o que você aceita fazer. E você pode ver em algumas literaturas, de repente fala, pô, os caras estão... É diferente, eu aprendi diferente. Na FGV, por exemplo, no meu MBA, eu aprendi diferente. Aqui é uma metodologia da gestão realista. Da gestão realista, tá? Então, muitos lugares falam o que você quer fazer, o que você quer ser e depois como você quer atingir esses resultados, né? E definir os seus valores. Aqui a gente, depois de muita conversa, reflexão, debate, a gente entendeu o seguinte, que os seus valores determinam, sim, a sua visão e a sua missão. Então, baseado nesses seus valores que você construiu ao longo da sua vida, é algo que você já tem, identificando através de muito autoconhecimento, reflexão, introspecção, que, aliás, no curso Carreira Exponencial, a gente tem uma etapa toda dedicada para autoconhecimento, avaliação de perfil, essa identificação desses valores, perfil, é uma parte fundamental para definir toda essa sua jornada, os recursos que você vai ter que adquirir para fazer essa viagem. Para perseguir essa visão. Exatamente. Então, segunda etapa, definir, então, o que você quer ser e fazer, diretamente relacionado com a missão e visão. Para te ajudar nessa reflexão, você vai entender as suas influências. Quais pessoas te influenciaram, quais filmes, quais livros te influenciaram, que plantaram sementinhas aí que definiram quem você é hoje, né? E que continuam te influenciando. Para assim você, na quarta etapa, definir os papéis na sua vida. Porque na vida, né, não existe a vida profissional, não existe a vida pessoal, existe a vida. E nós temos papéis, né, Anildo? Exato. Faz sentido, cara? Completos sentidos, Leandro. Né? Até mesmo na parte profissional, né? Você muitas vezes é um chefe, mas você também tem um chefe, você é um subordinado. Né? E você mesmo sendo um chefe, você trabalha com outras pessoas, você tem um papel também de um colega de trabalho. Né? Enfim, papéis são vários que nós temos, né? Sem dúvida. Mas todos eles são influenciados pelos nossos valores, mas vamos lá. Exato. E na quinta etapa, quando você já entendeu ali os valores, o que você quer ser e fazer, suas influências, os seus papéis, você vai escrever, você vai ter condição e matéria-prima para já escrever um rascunho dessa sua missão. E baseado ali depois desse rascunho, qual que é essa roda da vida que a gente fala sempre aqui? Avalie, refine e escreva a sua declaração de missão permanente. Assim a gente tem a etapa 6 e a etapa 7. Então, já indo, Anildo, para a primeira etapa. Vamos lá. Só que aqui na gestão realista, a gente gosta de trazer sempre exemplos práticos. Então, Anildão, vamos escolher um personagem fictício? Vamos pegar um fictício, é melhor, Leandro. Vamos lá. Legal. Então, vamos dar um nome para esse nosso personagem fictício. Vamos chamar ele de Steve? Boa, que tal? Bom nome. É um nome comum, é que nem João no Brasil. É isso exato. É. E o sobrenome, já que a gente falou de Steve, acho que me ocorreu aqui, talvez, Jobs? Boa, Steve Pode Jobs. ser, né? É um nome interessante, nome legal. Inventou um nome bom, Leandro. Personagem super fictício. Eu criei aqui essa imagem desse personagem super fictício também para ilustrar, mas olha só, pessoal, a gente brinca aqui para... Muito legal a gente pegar, partindo de uma materialização dos conceitos aqui, com um exemplo prático. Então, a gente vai pegar, então, aqui, ilustrar a declaração de missão, visão e valores, né? Nesse ponto de vista, nessa jornada do Steve Jobs. Vamos imaginar aqui o Steve Jobs passando por esse processo, né, por todas as etapas desse processo de declaração de missão, visão e valores.
Ô, Leandro, não vai ser só imaginar. Vamos lá, já que você abriu o jogo, que não é tão fictício esse personagem, a gente está brincando que ele é fictício, foi feita uma pesquisa muito profunda nesse personagem. O que a gente vai utilizar nesse exemplo aqui não é coisa que o Anildo e o Leandro inventaram, não. Isso é baseado na pesquisa profunda desse personagem, ok? Então vamos lá. Exatamente, ótimo disclaimer. Então vamos lá. Pegando então já, a primeira etapa são os valores. Então, na prática, quais são os comportamentos? Fundação, Leandro. Fundação, os comportamentos, características. Pensa em você agora, que você valoriza. Quais são ali as atitudes que eu admiro? O que, quando eu avalio um processo, que tipo de atributos ali, ou acontecimentos eu acho relevante? Então, isso aí, no seu processo de declaração de valores, são essas linhas de raciocínio que você tem que começar ali a pensar. E a gente vai ilustrar aqui com exemplo, né, do Steve Jobs também. A etapa é a seguinte, essa etapa se divide em 3. Na prática, você vai pegar ali 20 valores que são fundamentais para você. Você fala, uau, cara, pegar 20 valores é muita coisa. A gente fez uma lista aqui para facilitar a sua vida. Então, você Sem dúvida. Ali, você vai setar ali quais são os valores, tá, que são importantes para você. Depois você vai pegar esses 20 valores, você vai ter que selecionar 10 desses 20. Vai ser a etapa final. E na etapa final, esses 10 você vai diminuir para 3 valores, que são os fundamentais. E você vai usar esses 3 valores centrais ali para escrever a sua declaração de missão. Anildo, no nosso caso aqui, então, no nosso personagem, então a gente tem essa ampla lista. Eu vou tirar a nossa imagenzinha daqui, colocar do lado. A gente tem essa ampla lista, então. Vou fazer uma leitura rápida para quem está nos ouvindo aqui. Então, a gente tem basicamente 3 colunas, né? Com cerca de 20, talvez, itens em cada uma delas. Então, a gente tem realização, lealdade, natureza, competência, vida rápida, decisão, privacidade, segurança, prática ética, crescimento, honestidade, sabedoria, entre outros aqui. Então, tem uma lista grande e que você vai pegar essa lista e selecionar o que é importante para você, né, Nildon? Ô, Leandro, olha só, a gente colocou esses 20 para ajudar a pessoa nesse processo de reflexão, né? Mas as pessoas têm que entender o seguinte, né? Esses 20 não são necessariamente todos os valores que existem no mundo. As pessoas podem, de repente, ter alguns valores que não estão nessa lista, né? A lista está aqui para ajudar no seu processo de raciocínio, de pensar. Claro que vários dos seus valores podem estar nessa lista, mas os que não estiverem, você vai indicar você mesmo. Exato. Tem que fazer parte da sua primeira lista dos 20, né? Mesmo que não faça parte da lista que a gente está oferecendo. Exatamente. E até nesse contexto, a gente deixou ali, pensando nisso, o espaço para você colocar um valor que eventualmente não esteja ali. Então, depois de você selecionar os 20, nosso personagem aqui, Steve Jobs, selecionou os deles. Steve Jobs selecionou aqui realização, decisão, crescimento, sabedoria, mudança e variedade, status intelectual, trabalho em ritmo acelerado, todo mundo sabe que ele era um workaholic de carteirinha, reputação, expertise, sofisticação, trabalho significativo, criatividade, com todo o meu potencial, ganho financeiro, ajudar outras pessoas, influenciar outras pessoas, posição de mercado, excelência, liderança, problemas desafiadores e eficiência. Então foram os 20 itens aqui. No primeiro passo. No primeiro passo. Dá para ver o Steve Jobs aqui nesses valores, Anildo? Mas com certeza, Leandro. Completo. Tem alguns pontos aqui que é totalmente... Mas vamos lá. Totalmente. Então, na outra etapa, ele teve que escolher somente 10. Então, quais ele escolheu aqui? Tá? Os finalistas aqui. Realização, mudança e variedade, trabalho em ritmo acelerado, sofisticação, criatividade, ajudar outras pessoas, excelência, liderança, problemas desafiadores e eficiência. São os 10 finalistas aqui do Steve Jobs. Também faz bastante sentido, né, cara? Completo. Agora é que vem o grande momento. É a grande final. Terceiro passo, é o terceiro passo. Que rufem os tambores, né? Desses 10, tem que selecionar 3. E na seleção, quais foram os campeões aqui? Problemas desafiadores, criatividade e ajudar outras pessoas. Olha que legal.
Totalmente super, hiper relevante, né, Anildo? Sem dúvida, Leandro, sem dúvida. Olha que exercício difícil. Assim, a gente fez aqui em 3, 4 minutos, né? Mas isso aqui pode levar 3, 4 dias, ou levar até mais tempo ainda. Exato. O importante é que cada um tem que fazer uma introspecção, como a gente já falou aqui, introspecção muito grande para fazer esse trabalho de redução, porque é um processo dolorido em alguns momentos. Quando você risca você risca alguns valores, assim, não é possível. Não é possível. É tão importante para mim? Não, a questão não é que se não é importante para você. Você tem que começar a elencar, dentro dos importantes, quais são os mais importantes. E dentro desses, quais são os mais importantes. Não quer dizer que os outros não são importantes, não tem importância nenhuma. Exatamente. Mas você vai ter que trabalhar quais são, entre todos esses 20, quais são os 3 realmente, profundamente, mais importantes para mim. E aí, como a gente falou antes, Leandro, eles serão a fundação dos próximos passos. Exatamente, a fundação, e ele vai servir como base para o restante, como fundação. Sem dúvida. Né? Então, sem dúvida. Nessa segunda etapa, já com os valores, né? De novo, os 3 são os mais importantes, mas não são os 20, não deixam de ser importantes, como o Anildo comentou. Eles ainda assim vão influenciar nesse processo de raciocínio, eles vão influenciar na declaração da sua missão e visão. Então, na etapa 2, já é uma etapa de rascunhar ali, né, definir o que você quer ser e fazer. Então, o que eu gostaria de fazer? Já está diretamente relacionado à missão. Então, e o que eu gostaria de ser relacionado à visão? Então, nesse exercício, nosso personagem, Steve Jobs, ele colocou ali, criar tecnologias para ajudar as pessoas a resolver problemas desafiadores com sofisticação e excelência, ajudando a realizar sonhos. Olha que legal, que tem a ver totalmente com os valores finais. Criar, ajudar, problemas. Olha a ligação clara entre olha a ligação, olha como ajudou nesse primeiro statement aqui, nessa primeira declaração. E a visão, ser reconhecido pela excelência, sofisticação e qualidade dos produtos que desenvolvo para facilitar a vida das pessoas. De novo, ajudar pessoas, resolver problemas, excelência e sofisticação, olha que legal. Estava lá estavam nos 10 finalistas e entrou na visão. Olha que bacana, pessoal. Olha aí, que bacana. Exato. É um exercício muito rico e nós fizemos, deu muito certo para a gente. Tá? E fazendo aqui a ilustração com base real no Steve Jobs, a gente pôde atestar também que é um processo que funciona. Funciona, faz sentido, sem dúvida, sem dúvida. Legal. Anildo, etapa 3, identificar as suas influências. E aqui eu faço até a ressalva que o Anildo falou. Essas influências foram pesquisadas com base nas amplas biografias e documentários do Steve Jobs, ok? Exato. Então, quais foram aqui as pessoas mais influentes na vida do Steve Jobs? No seu caso, você vai pensar nas pessoas do seu meio de convívio, tá? Pode ser seu pai, pode ser seu amigo, pode ser um livro que você leu, pode ser um influenciador que você acompanha, pode ser sua religião. Pode ser a sua religião, pode ser um pastor. Aqui não tem limite, é você entender quais são as pessoas que geraram influência, né, Anildo, na sua vida. Importante isso, né? Essa etapa, né? Sem dúvida. Legal. E na sequência, encontrar quais são as qualidades que você admira nessa pessoa. O que você trouxe dessa pessoa para o seu campo de vida e para a sua linha ali de admiração. Então, nesse caso aqui do Steve Jobs, 4 pessoas aqui, olha, eram 3, aqui vieram 4. Se você quiser colocar mais, não tem problema. É no mínimo 3. Então, Paul Jobs, o pai adotivo do Steve Jobs. Para quem não sabe, né, o Steve Jobs tem um pai adotivo. Tá? John Draper, o Ran Dass e o Herman Melville, né, que é o outro influenciador aqui. O Paul Jobs era o pai adotivo do Steve Jobs, era um mecânico e tinha ali como hobby desmontar e montar aparelhos eletrônicos. Será que isso influenciou a vida do nosso personagem aqui, Steve Jobs, Anildo? Opa, para quem não conhece a imagem, dá uma pesquisada rápida no Google aí, pesquisa o Apple 1. O Apple 1. O Apple 2 todo mundo conhece, eu mexi com o Apple 2. É uma geringonça. Mas dá uma olhada no Apple 1 e você vai entender aí a influência direta aí que tem na vida do nosso personagem fictício aqui. Exato. Então ali é toda... O que o Steve Jobs trouxe desse personagem? Isso que é legal. Às vezes você pega o que você traz, você contextualiza um troço.
a curiosidade, a inovação, né? Então, são exemplos importantes. O John Draper ali, né? O John Draper, né, foi, para quem não conhece, ele foi um hacker que teve grande influência também na vida do Steve Jobs. Ele ainda é uma pessoa influente nos mundos atuais para essa comunidade hacker. Ele criou um dispositivo para hackear telefones usando um brinde, um apito, um brinde que pegava a frequência ali da telefonia utilizada na época. Ele criou uma geringonça para hackear telefone. Dizem que ele teve uma grande influência com essa gambiarra, e não só com a gambiarra, mas com o estilo de criatividade, né, e inovação. E ele trabalhou na Apple, né, Nildo? Criando ali o Easy Writer, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ele não foi só uma influência, mas ele foi um colaborador também na vida do Steve Jobs. Exatamente. E as duas últimas influências são autores, né, Nildo? O Ram Dass, do livro de metafísica, que é o Be Here Now, né, que mudou a vida dele durante a faculdade, e falam que mudou a vida de várias pessoas que conviviam com o Jobs. E o último, o Herman Melville, que é o do livro Moby Dick, né? Olha que coisa bacana. Teve uma grande influência na vida de Jobs também. Quem diria, né? Uau. Quem diria? Essa passa até a bola para você, Anildo. A gente estava conversando antes, tem umas coisas super bacanas para falar sobre esse livro, né, Anildo? Sobre então, foco, as pessoas pensam muito que o negócio a história da Moby Dick é fictícia, mas as pessoas não sabem que, na verdade, é baseado na história verídica, né? Realmente, existia uma baleia que atacou um barco baleeiro, foi muito tempo atrás. Esse barco afundou, várias pessoas, eu acho que foram 3 ou 4 botes, né? Mas, infelizmente, o Oceano Pacífico, né? Essas pessoas tiveram que passar por provações absurdas, né? No limite visceral do que é o ser humano, né? Então, não deixa de ser uma experiência visceral na forma plena. E o Steve Jobs ele foi capaz, né, de identificar isso e de captar isso. A obstinação, o foco, resistência, a aprendizagem com base Exato. na experiência, isso é muito legal. E olha só, depois desse exercício, olha que bacana a quantidade de coisas que você identifica, que você admira e que você traz para você. Curiosidade e inovação, né? Aí aqui a gente tem toda a questão, né, relacionada ao bem-estar físico do livro Be Here Now, foco, obstinação, aprendizagem com base na experiência. Você consegue visualizar o Steve Jobs com base nas influências dele. E aí eu faço aqui um convite, Anildo, para a gente, para nós, né, prestarmos muita atenção nas nossas influências, porque elas nos definem. Ô, Leandro, não é à toa que a gente insiste nessa palavra, né? A introspecção, não é à toa que a gente deixa muito claro para as pessoas que esse é um exercício que é super importante. As pessoas elas não fazem essa pergunta para si mesmas todos os dias, né? E essa pergunta é simples a pergunta, mas o processo de se responder essa pergunta ele é extremamente profundo. Extremamente profundo. Sabe, se você fizer uma análise muito, muito, muito profunda e sincera da sua vida, você vai mapear as 2, 3, 4, 5 influências na sua vida. Exato. E muitas vezes você fazendo uma análise profunda, você vai descobrir que foi um livro, que foi um filme, ou, na verdade, foi alguma outra pessoa que você não vê há 20, 30 anos e que de repente até pode ter falecido, infelizmente. Mas que ela deixou uma marca indelével na sua vida, que influencia até hoje. Exato. E não precisa ficar no 3 ali, nesse exercício a gente até colocou 4 aqui, pode ser 5, 6, 7. Você notou relevância? Quanto menos, melhor. Quanto menos, melhor. Isso, se você notou relevância, né? Coloca, mas desde que seja relevante, né? Exatamente. No final, bem comentado, Anildo, bem comentado. Quanto menos, melhor, porque você vai identificar de fato ali o mais relevante, né? Os finalistas. Então, seguindo a nossa etapa, olha aqui a gente tem a foto desse dispositivo, para quem está ouvindo, só imagina, é um apito de plástico, tá? E tem a foto aqui do John Draper, que trabalhou na Apple, que criou o editor de texto para o Apple II, o Easy Writer, né? E ele aqui criou também o hacker de telefonia na época, criando um dispositivo para hackear telefone a partir de um brinde, né? De um apitinho de plástico. Sensacional essa história, vale a pena dar uma googada, você vai ver muito mais curiosidades nesse sentido. Nildo, indo para a etapa 4, cara. Nessa etapa, eu acho que é muito... A gente fez questão de colocar essa etapa aqui, porque ela é negligenciada pela maior parte das pessoas. Né? E no corporativo,
Nem existe essa etapa, né, Anildo? Não, porque o papel da empresa é parte natural da empresa, né? Já no sentido pessoal, as pessoas muitas vezes elas têm dificuldade de separar, né? Na verdade, ou de entender, né? Que na verdade não existe vida profissional, não existe a vida pessoal, existem papéis, né? Isso as pessoas geralmente elas não param para refletir dessa forma, né? Então é importante as pessoas entenderem que das dezenas, e são dezenas, em muitos casos centenas de papéis diferentes que nós temos nas nossas vidas, quais são os papéis que são mais importantes para você, né? Ou como marido, ou como um pai, ou como um filho, ou como um líder, né? E você precisa entender quais papéis na sua vida, das centenas de opções que às vezes nós praticamos, quais desses têm mais importância para os seus valores, para a visão da sua vida, de quem você quer ser. Quais desses papéis vão ter um peso maior entre você hoje e aquele você que você imagina, a sua visão. Você entendeu? Então, isso é importante, é mapear quais são, não todos os papéis da sua vida, mas quais são os papéis que são importantes entre o agora e a sua visão. Exato, porque vai ajudar, né, ali, vai ajudar a identificar os princípios e valores centrais, né, né, aqueles que você quer que seja a base da sua vida, para que você não dê foco na coisa errada. Sem dúvida. Então, dando um exemplo, vamos ilustrar um exemplo. Imagina uma pessoa que tem valores super focados na família, só que ela colocou todas as fichas na carreira e ela negligenciou a família, por exemplo. Ao final de uma vida, pode ser tarde demais você revisar o modo de vida, né? Porque passou, os momentos passam. E essa questão aqui, acho que esse passo 4, né, Anildo, ele está muito voltado ao equilíbrio, né, cara? Deixa eu pegar esse exemplo que você falou, que é super importante. Quem está escutando, quem está vendo a gente, escuta bem o que eu vou falar lá. Deixa eu pegar esse exemplo que você falou, né? A pessoa tem como um papel, a família tem uma parte muito importante na felicidade dele, mas ele acabou colocando toda a intensidade da vida dele na carreira, em detrimento da relação com a vida. Essa pessoa pode, de repente, ter um sucesso absurdo na carreira dela. Então, um sucesso absurdo. Só que, Leandro, essa pessoa vai ser infeliz. Deixa eu explicar para as pessoas. O sucesso, ele não é a garantia de felicidade. Então, por que esse exercício é fundamentalmente importante? Porque no curso Carreira Exponencial, que a gente vai trabalhar com as pessoas, elas para construir um plano para que elas tenham um sucesso feliz. Isso. E o sucesso vai ser feliz, Leandro, quando o seu sucesso quando o seu sucesso é que você se transformou naquela pessoa, né? O que você vai ser quando crescer. O sucesso vai ser, naquele último segundo, você vê quem você se tornou e que antes daquele último milésimo, aquele sentimento de satisfação vai brotar de dentro de você. Exato. E é denso isso mesmo, é pesado você pensar nisso, e por isso que exige essa introspecção. E às vezes é uma questão de honestamente, é uma escolha de uma vida. E quando se negligencia, a gente falou no começo, né? Seja o passageiro, não seja o passageiro, seja o protagonista. E escolha definir aqui a sua missão, visão, valores, para que você tome melhores decisões, é exatamente por isso. Porque o sucesso, no final das contas, pode não significar absolutamente nada se você não viveu de acordo com os valores mais importantes para você. Então é muito relativo, né, Anildo? Ótimo ponto, cara, ótimo ponto. Acrescentou muito bem. E no nosso exercício aqui do Steve Jobs, então vamos dar um exemplo de 3 papéis centrais aqui do nosso personagem. Então, na carreira, né? Na carreira aqui, vamos lá. Tem uma declaração do Jobs mesmo aqui, né? O homem é o criador da mudança neste mundo. Como tal, ele deve estar acima de sistemas e estruturas e não subordinado a eles. Né? Então, olha aqui, uma declaração para a carreira. Como amigo, né, construirei relacionamentos pessoais, doando e ajudando frequentemente em pequenas maneiras. Olha que legal isso. Uma bela declaração, exemplo de declaração com um amigo. Muito bacana, super pragmático. Como pai de família, ser um marido e pai responsável e presente, ensinando os meus filhos, né, e outros a amar e rir,
aprender e crescer além de seus limites atuais. Olha que bacana também. Só que tem um porém, Anildo. Infelizmente, o Jobs não passou por essa etapa. Não. O Jobs não fez a declaração aqui para amigo, não fez a declaração como pai de família, e nós sabemos, né, na biografia, o quanto, né, essa obstinação pela carreira cobrou um preço do Jobs. Né? Então, o Anildo fez um belo disclaimer aqui relacionado à importância de você refletir sobre o que é sucesso. Né? E quando você faz essa reflexão partindo dos valores, por isso que a gente criou essa metodologia aqui, partindo dos valores fica muito mais evidente a importância de cada uma dessas etapas. Né, Anildo? Sem dúvida, Leandro. Legal. Indo aqui para o quinto, né, já temos informações o suficiente, Anildo, para escrever o rascunho, né? Opa, sem dúvida nenhuma. Um exercício fantástico, já te permite chegar e escrever, compilar isso tudo e fazer ali, né, a sua declaração de missão pessoal. Legal. E é a hora daquela pegar ali caneta, papel e já criar, né? Momento de autor da sua vida, momento de autor da sua vida, da sua missão. Então, no nosso personagem aqui, o rascunho de missão ficou, o Steve Jobs, criar alternativas através de ferramentas e tecnologias para ajudar as pessoas a produzirem mais e contribuir para um mundo melhor, favorecendo o avanço da tecnologia e priorizando o potencial da mente humana rumo ao progresso e evolução constante. Uau, ficou lindo isso daqui. Ficou lindo. Mas tem um porém, né, Anildo? Qual que é a crítica dessa declaração aqui? Ela tá linda. Tem que ser uma declaração da missão pessoal, né? Não a história de 10 capítulos da sua missão pessoal, né? Você entendeu? Exato, ela tá muito grande, né, Anildo? Sem dúvida. Isso. E nesse caso, nessa sexta etapa, exatamente por isso avaliar. Então, avaliar aqui se essa missão, avaliar como ficou a missão. A gente deu aqui algumas etapas dessa missão. Então, minha missão é baseada nos princípios comprovados e atemporais? Então, quais foram? Essa avaliação faz sentido ali, não tá, Anildo? Tá alinhado com isso? Sem dúvida. Sinto que isso representa o melhor que há dentro de mim? Também acho que ali, nosso personagem também dá um check ali. Sem dúvida. Durante meus melhores momentos, me sinto bem com o que isso representa? Também acho que sim, né? Sem dúvida. Sinto direção, propósito, desafio e motivação quando reviso essa declaração? Esse é um ponto muito importante, hein? Tem que ser motivador. Não pode esquecer, tem que ser motivador. Exato. Tem que ser motivador, Anildo, tem que ser motivador. Estou ciente das estratégias e habilidades que me ajudarão a realizar o que escrevi? Olha que legal. Realista. Olha que legal. Realista. Exato. Realista e desafiador. Né? Olha que bacana. Então, exato. O que preciso começar a fazer agora para estar onde quero estar amanhã? Olha que legal, ação. Então, tudo já isso, te motivando a tomar ação. Olha que bacana. Tudo isso são checkpoints que você vai fazer da avaliação desse seu rascunho de missão para gerar aqui o finalmente, que na prática você vai escrever aqui, então, refinar a sua missão, né, olhando todos aqueles pontos que a gente colocou ali no checkpoint da etapa 6. Então, como ficou a declaração do Steve Jobs? Real declaração do Steve Jobs, diga-se de passagem. Verídico. Vamos lá. Contribuir para o mundo criando ferramentas para a mente que fazem a humanidade avançar. Anildo, sintetiza ou não sintetiza tudo que a gente falou até agora? Uau, completamente, Leandro. Olha só que exercício profundo para um resultado que, quando você olha, parece ser muito simplesinho. Mas ele não é que ele é simples, né, Leandro? É que, na verdade, ele é a essência de todo o exercício. Ele não vive sozinho. Essa é a declaração de missão. Ela não é a história inteira. A história inteira está junto com ela. E pertence a quem criou, Leandro. Pertence a quem criou. Você entendeu? Excelente. E olha só, então esse é um exemplo. A gente fez aqui, então, uma
um passo a passo, explicando conceitos e fazendo com você, na prática, uma declaração de missão de um personagem que é legal imaginar para entender valores, né, as características, enfim. E você tem condição de fazer a sua, escrever a sua, porque no final, como o Nilton falou, ela vai te pertencer. E a gente colocou aqui, né, uma série de exemplos para te inspirar também de missão, em vários aspectos aqui, tanto pessoais quanto profissionais, para te influenciar. Alguns exemplos aqui, ajudar a influenciar o desenvolvimento futuro de pessoas e organização. Quero ensinar meus filhos e outros a amar e rir, a aprender e crescer além de seus limites. Outro exemplo, procurarei aprender, pois aprender é a base do crescimento e crescer é a chave para viver. Tem várias, a gente vai deixar aqui um link, tá? Para que você acesse os vários exemplos, tá? E alguns materiais também de referência para que você, tanto no podcast quanto no curso, possam fazer melhor uso desse material, né, Anildo? Leandro, olha só, para quem é do nosso curso, né, os downloads já fazem parte da aula, já estão disponíveis, né? Para quem está escolhendo no podcast, faz o seguinte, digita no www.gestãorealista.com/visão. E lá, Leandro, vão estar disponíveis os materiais para download, que são os exemplos de visões pessoais, exemplos de visões corporativos também, e o nosso guia, o guia de construção, que a gente aqui falou, todos os passos na criação da sua visão. Exatamente. O link vai estar na descrição também. Enildo, e com estes exemplos, e com essa boa notícia desse material de apoio, né, a gente não pode deixar de falar da nossa missão. Missão da gestão realista, fornecer conhecimentos, ferramentas para transformar o comum no extraordinário, matando as crenças limitantes e ajudando pessoas a desenvolver as habilidades necessárias para melhorar a si, alcançando felicidade e alto desempenho. Nossa visão, ser reconhecida globalmente, compartilhando conhecimento valioso, inspirando pessoas, criando líderes, levando-os a alcançar alto desempenho e melhoria contínua, impactando positivamente a sociedade. Anildo, a gente faz isso porque a gente entende que as pessoas têm um potencial absurdo, né, cara? Leandro, nós fazemos isso porque nós acreditamos no potencial infinito do ser humano. E nós temos uma profunda admiração em ver as pessoas sendo extraordinárias, porque todas são. Elas precisam, na verdade, desempenhar essa parte delas. Exatamente, Anildo. E falando um pouquinho da gestão realista, a gente convida você. Entre no nosso site gestãorealista.com, lá você vai ter um pouquinho mais do nosso material. Você vai conhecer também o curso Carreira Exponencial, esse curso que a gente preparou com tanto carinho, tanta pesquisa, tanta reflexão, tanto debate e batalha de ideias que a gente tem aqui na Gestão Realista, para encurtar o seu caminho. Para que você utilize essas pontes que a gente criou e aprendeu ao longo de uma carreira, que combinada, né, Anildo? Quantos anos são, Anildo? Combinados aqui. São mais de 60 anos de experiência combinados mesmo. E isso de uma forma consolidada, pragmática, processual, destilada para você usufruir da melhor forma. Exato. Anildo, foi um prazer. Eu só posso te agradecer por compartilhar mais esses insights contigo e com os nossos ouvintes e amigos e amigas da Gestão Realista. Sem dúvida nenhuma. É um prazer gigante. As pessoas precisam entender que essa aula foi um pouquinho demorada, ou esse episódio foi um pouco demorado, devido à importância. Não é só saber, é fazer. E em fazer isso, as pessoas vão entender a força e o potencial que isso tem. Exatamente. Anildo, mais uma vez, obrigado por compartilhar todos os seus insights. E obrigado a você por ter ficado até aqui com a gente. É isso. Um abraço e até a próxima. Obrigado. Até mais.